Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, muito bom dia, muito sábado a todos. Vamos aos poucos e com o passar do tempo, ficando com a sensação que começamos o programa sempre da mesma maneira. Hoje já é sábado e já são 10h10. Nós vamos começar aqui o nosso programa, hoje com debate e hoje com o tema da educação. Esta semana tivemos dois grandes acontecimentos que nos conduziram a este debate. Um deles foi o anúncio do adiamento do concurso, dos exames para o concurso público. Estavam para ser no dia 3 e vão ser no dia 10. De qualquer forma vão ser. E parece-nos que num país como o nosso e num país em crise, 20 mil postos de trabalho, mesmo que ainda não sejam professores suficientes para aquilo que necessitamos, é realmente significativo e é importante abordar, independentemente de todos os problemas cotidianos e estruturais que isso também nos traga. A outra notícia é a publicação em Diário da República, no passado dia 3, do diploma que regulariza, no fundo, a reconversão de carreiras dos professores e que vai fazer com que os professores que já estão no sistema de ensino possam ver reconhecida e possam ter mais segurança na sua carreira e na maneira como evoluem dentro da carreira, nomeadamente no que diz respeito ao salário. E para isso trouxemos também alguém hoje do Ministério das Finanças e do Departamento de Orçamento. Portanto, o debate parece-nos interessante no geral, não só pelo tema, não só pelos professores, mas talvez sobretudo por quem é pai, por quem todos os dias tem que levar os filhos à escola, por quem sabe que não há mesmo amanhã se não tivermos uma boa educação, por quem se preocupa com a quantidade de crianças na escola e com a qualidade do ensino que nós vamos prestar, que nós vamos dar aos nossos filhos no imediato, mas que nós vamos garantir ou não um país mais consistente em termos de conhecimento para o futuro. Enfim, assunto não nos falta, nós não podemos, no entanto, deixar de vos saudar com música e aqui no sábado às 10h10 na Rádio Nacional de Angola, a música vem também sempre a propósito do tema. Lulas da Paixão com Escola. Muito bom dia. Cima!
Dissemos já no início do nosso programa, são 10h17, caso precise saber que horas são. Está sintonizado na Rádio Nacional de Angola e este é o programa Sábado às 10h10. Hoje vamos em debate e o nosso spot dizia vamos à escola, na verdade de forma meio simbólica, vamos ao setor da educação. Já falámos aqui um pouco dos motivos que nos levaram a trazer este tema de hoje. Temos o concurso público no dia 10 para contratar 20 mil novos professores. E tivemos agora também a publicação em Diário da República da reconversão de carreiras. Vamos tentar perceber, todos nós que temos filhos na escola, que temos preocupações com a educação, que sabemos que há muita micha, os professores que nos desculpem, que sabemos que há muita... Sim, prof, já está a rir. Que sabemos que há muitas preocupações com a quantidade de professores e qualidade do nosso ensino. Nós, cidadãos comuns do dia-a-dia, que temos... os filhos na escola, precisamos de ficar elucidados em relação a estes grandes temas que envolvem também depois a componente do Orçamento Geral do Estado e dos dinheiros que o país tem para pagar isto tudo e para reorganizar todo este processo. Mas em relação aos factos que nos trouxeram ao debate de hoje, como é habitual, Justino Mabaia, por favor, vamos fazer aqui um resumo noticioso do que tem vindo a acontecer. Bom dia. Laércio e Mateus, eu espero que essa lei possa criar mais vantagem por parte dos professores e que eles sejam compensados. Linda da Costa, é para não ter mais greves e para nós não perdermos mais aulas, para os professores terem mais condições. É uma boa iniciativa, porque muitos professores trabalhavam e o salário não ia de acordo com o tempo de serviço desses professores. Daniel da Costa, os professores vão ser mais valorizados ainda. É uma boa iniciativa e com essa nova aprovação vai haver melhorias. Uma das grandes preocupações dos professores angolanos acaba de ser resolvida. Entrou em vigor no dia 3 de julho de 2018 o Estatuto da Carreira dos Agentes de Educação, uma versão avançada do Estatuto da Carreira do Docente. Desde 2013, que o Sindicato dos Professores, Simprof, reclamava pela aprovação deste Estatuto para a atualização de categoria dos professores. O assunto atingiu ponto alto em abril de 2018, quando as escolas paralisaram por causa de uma greve dos professores. Com o Estatuto da Carreira dos Agentes de Educação já em vigor, o Simprof esfrega as mãos de contente e fala em grande conquista. Guilherme Silva, o presidente do sindicato, diz que o que falta agora é o decreto executivo que define as regras de transição. É necessário que se publique o decreto executivo para se começar a trabalhar, no sentido de setembro, o primeiro grupo já entrar. No entanto, é preciso que em setembro isso se reflita já no salário dos professores. Aos cidadãos que se candidataram ao concurso público em curso para o recrutamento de 20 mil novos professores, Guilherme Silva lança um apelo. Sejam honestos, apresentem documentos credíveis nos exames de seleção previstos para 10 de julho. Apelar a todos os professores a haver, de facto, transparência, haver tranquilidade
no sentido de apresentarmos documentos credíveis. Porque sabemos que nisso também há aqueles que às vezes vão se aproveitar deste processo para tentar introduzir, quiçá, certificados falsos. Tanto é necessário que cada um apresente documentos credíveis, porque os certificados falsos, creio, não passarão. Ainda sobre o processo de seleção dos novos professores, o líder do Simprof pede aos governos provinciais para não interferirem no trabalho do júri. É preciso que os governos provinciais não interfiram nos corpos de júri, não criem variáveis parasitas, como tem sido o hábito de um tempo a essa parte. Há que evitar o nepotismo, há que evitar o cabritismo e há que evitar tudo que venha a lesar esse processo. No Namibe, José Cavela, o diretor dos Recursos Humanos da Educação, diz que dos 20 mil novos professores que o país está a recrutar, 941 serão do Namibe. Para a província de Namibe estão disponíveis uma cota de 941 vagas respeitante a diversas categorias. Nós estamos a necessitar 3.741 professores. Ainda assim, com as 941 vagas, quase que não vai poder acudir em mais da metade da necessidade que nós temos no setor. No BIE, o processo de candidaturas de novos professores encontra-se na fase da pré-seleção para o teste do dia 10. Dos 2.050 novos professores que a província precisa, este concurso público vai permitir o recrutamento de 983, segundo Basílio Caetano, o diretor da Educação no BIE. Para a província do BIE, o setor da educação precisava de 2.050 professores no mínimo, mas o que foi atribuído à província é o que foi possível, que são 983 vagas. Aquilo que apuramos é que 4.671 candidatos estão apurados para, no dia 10 de julho, realizarem a prova para o do concurso público. Para os testes do dia 10, o Gabinete de Educação do BIE diz ter tudo pronto, até porque os tópicos já foram dados a conhecer aos candidatos a professor. Os candidatos todos, de princípio, farão provas relacionadas com matéria que tem a ver com língua portuguesa, matemática, algumas questões de índole pedagógica, didática, metodologias de ensino. Na província do Zaire, 768 cidadãos vão ganhar emprego, fruto do concurso público para novos professores, segundo Ângelo dos Passos, o diretor do Gabinete de Educação. A nossa província totaliza 768 vagas que nós temos à disposição para este concurso. E porque o concurso público no setor da educação vai produzir 20 mil novos empregos no país, abordamos Isaquiel Luiz, técnico do Instituto Nacional de Estatística, para falar da taxa de desemprego com base nos dados do Censo Populacional de 2014. Ficamos a saber que mais de 1.700.000 cidadãos na idade ativa estavam na condição de desempregados, o que correspondia a 24,2% da população. O censo em 2014 para a população desempregada apontou 1.739.946 pessoas estavam na situação de desempregado. O censo apurou que 24,2% estavam em condição de desemprego. A província que apresentava a taxa de desemprego mais alta era a província da Lunda Sul, que rondava em 42,8%. E a província que apontou a taxa de desemprego mais baixa era a província de Benguela, que apontava para 13,6%. Setor da educação produz 20 mil novos postos de emprego e o novo Estatuto da Carreira dos Agentes de Educação já está em vigor. 2 temas para o debate deste sábado, às 10h10. Obrigado, Justino Mabaia. O debate em si vai começar às 11 horas. Os nossos convidados já estão em estúdio. Nuno Silva é o chefe de Departamento da Direção Nacional do Orçamento de Estado. Bom dia, Nuno. Bom dia. Bom dia. Temos connosco também um Gongo Mbashi, que é do Simprof, na verdade é do Simprof do Bengo,
mas está aqui em representação da Comissão Técnica que está a negociar todo este processo com o MED. Bom dia, Ngongo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros de debate. E temos também o Isaac Paz, que é o diretor-geral do Instituto Nacional de Formação de Quadros. Bom dia, Isaac. Bom dia, Paula, e bom dia já agora os companheiros de luta, né? Nosso debate, como dissemos, começa às 11. Daqui a pouco ainda vamos ter os ouvintes. Os professores que venham a ser contratados vão ter a responsabilidade de trabalhar sobretudo no ensino primário. E a estratégia é levar ao sistema de ensino as crianças que ainda estão de fora. E o ensino primário, sendo apenas um dos elos desta correia, é um elo que nos deixa particularmente preocupados e ao qual consideramos que devemos estar particularmente atentos se nos colocarmos a avaliar o futuro de um país como um todo e a educação como um sistema onde nenhum setor pode ser deixado em segundo plano. Manuel Gonçalves, vamos ao enquadramento do nosso tema de hoje. Bom dia. Quando se olha para um país e se constata que ele não consegue absorver a procura de ensino primário, nós sabemos que estamos perante um país em grande dificuldade e com um nível de atraso muito perigoso, porque pode significar que grande parte de uma geração está anulada, ou seja, que grandes talentos que existem dentro dessa geração não vão ser revelados. De maneira que há imediatamente a necessidade, para um país com esse perfil, de reduzir ao estrito mínimo essa sua incapacidade. De maneira que o recrutamento de professores é, primeiro, uma medida essencial, acompanhada depois de uma política a mais médio prazo, não é bem a longo prazo, é a médio prazo, de formação de professores, com reciclagem dos existentes e com novas oportunidades de formação. Isto quer dizer que num verdadeiro sistema de ensino não há graus de ensino prioritários. É de cima para baixo ou de baixo para cima, uns alimentam os outros. Relativamente ao caso de Angola, aliás, estamos a falar de Angola desde que falamos neste perfil, temos pela frente dois problemas com este concurso que vai ser um dos objetos do nosso debate. Por um lado, é que o concurso, de qualquer forma, é insuficiente para absorver a procura, para absorver essa capacidade de responder a um direito de qualquer cidadão, que é o direito à educação. Já sabemos que vamos ficar mais ou menos por 1/4 das necessidades. Por outro lado, começa a desenhar-se então todo um processo que é um processo de regularização, regulamentação e estímulo da carreira de professor. Carreira de professor que, conforme sabemos, é uma carreira considerada mundialmente de muito prestígio, uma carreira que é considerada como sendo absolutamente vital para qualquer sociedade, mas que na maior parte dos países do mundo é uma carreira, por exemplo, mal remunerada. E quando existem problemas materiais no desenvolvimento de uma carreira, nós também já sabemos que ela vai sofrer problemas. Ela vai deixar de lado pessoas com grande capacidade de docência, mas que, pelo atrativo material, vão atuar em outros setores. Tudo isto é realmente um grande problema de desenvolvimento humano. Tudo isto determina a capacidade em recursos humanos, que em seguida determina a capacidade de aproveitar recursos naturais. E estamos, portanto, no centro de um debate altamente estratégico. Altamente estratégico, concordamos em absoluto. Sobretudo se pensamos em fazer hoje o que vai ter consequências inevitáveis no amanhã. E um amanhã que não é assim tão longe quanto isso, se olharmos para o caminho que já temos feito. Obrigado, Manuel Gonçalves. Voltaremos a ti no fim deste programa, uma espécie de fecho, digamos assim. Os nossos ouvintes poderão começar a telefonar. Temos, como sempre, 2 números de telefone. Atenção que hoje temos uma alteração num dos números. 938 076 778 e o 927 78 08 79. Vamos repetir: 938 076 778 ou 927 78 08 79. Disponha, dê-nos a sua opinião.
participe. E agora vamos deixar-vos com um pouco de música. Seleção de César Manuel, com o comando técnico de Mendes Jacinto. Venho da escola muito feliz, agora tenho mais amigos. Faremos jardins com flores lindas, pois o grande amigo foi quem ensinou. Venho da escola muito feliz, agora tenho mais amigos. Faremos jardins com flores lindas, pois o grande amigo foi quem ensinou. Professor, você é meu mestre. Professor, tudo farei o que me ensinar. Professor, você é meu mestre. Por toda a vida me abraçarei. Professor, você é meu mestre. Professor, tudo farei o que me ensinar. Professor, você é meu mestre. Por toda a vida me abraçarei. Os ensinamentos e os conselhos são a chave da minha vida, pois por si muito farei. Meu professor, querido mestre, não há nada melhor do que aprender. Eu sei muito bem, vou estudar, quero sempre bem aprender. Eu juro que mais estudarei. Professor, você é meu mestre. Professor, tudo farei o que me ensinar. Professor, você é meu mestre. Por toda a vida me abraçarei. Professor, você é meu mestre. Professor, tudo farei o que me ensinar. Professor, você é meu mestre. Por toda a vida me abraçarei. Professor, você é meu mestre. Professor, tudo farei o que me ensinar. Professor, você é meu mestre. Por toda a vida me abraçarei. A voz era de Sónia António e soubemos aqui pelo Isaac Paz, do Ministério da Educação, que esta canção foi adotada nas escolas como um hino. Uma belíssima canção, consideramos, e sobretudo uma letra que talvez à qual valha a pena prestar um pouco mais de atenção. Tínhamos em linha o Sr. Teca, que nos ligava de Malange, mas a chamada caiu, infelizmente. Estão abertos os nossos números de telefone, 938 07 6778 e o 927 78 0879. Para mensagens do WhatsApp temos também o número habitual, 927 780 879. Eu não consegui perceber o nome. Olá, Justino. Justino Tamba, bom dia. Sabemos que está a ligar-nos de Benguela, então dê-nos lá a sua opinião. Olá, eu gostaria de tocar em 3 pontos.
Faça favor. Primeiro, foi bom o concurso público, mas também eu gostaria que a direção, o Ministério da Educação velasse pelos deficientes. Ouvimos por ali que havia 4% para os deficientes. E sabemos muito bem que os deficientes são as pessoas mais vulneráveis do nosso país. Normalmente não têm tido a possibilidade de dar as gasosas que dos outros concursos foram havendo. Hoje, o curso, a pessoa com a declaração do dominar-se, que diz que o cidadão é deficiente, a declaração da Delegacia de Saúde com o grau da deficiência, só por ter uma idade acima dos 30, o cidadão é rejeitado. É o primeiro ponto que não me deixou muito bem disposto nesse concurso. Se agora há melhoria, então também, quer dizer, para além de falar dos 4%, também deveriam ver um pouco mais para os deficientes. O segundo ponto tem a ver com esse novo decreto. Esse novo decreto vem beneficiar os professores, aquelas pessoas que estão há muito tempo na carreira, e foi bem-vindo. Porque eu conheço pessoas que estão na área administrativa e hoje já têm a formação pedagógica, e o decreto anterior que fala do concurso público diz que eles não poderiam concorrer porque não podem mudar de categoria. Então, também espero que haja um controle efetivo nessa mudança de categoria que haverá, né, depois de setembro. O terceiro ponto não tem muito bem a ver com a educação, mas era uma forma de passar essa mensagem aos outros ministérios para não esperarem as greves. Esse nosso país está muito mal acostumado, principalmente a administração do território. Eu espero que essas pessoas estejam a ouvir isso, que não esperam a greve nesse ministério, porque é um ministério que está muito mal. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado nós, Justino Tamba. Joaquim Lucas está a ligar-nos do Kazenga, aqui mesmo em Luanda. Bom dia, Joaquim. Joaquim, caiu a chamada. São 10 horas e 38 minutos. A sintonia é da Rádio Nacional de Angola e estamos a apresentar-vos o programa Sábado às 10h10. Hoje temos um espaço de grande debate. O setor da educação é o setor que nos traz aqui, por um lado por causa do concurso público, onde se abrem... Olá, José Chiloia, bom dia, já estávamos a sentir a sua ausência. Como é que está o Lulubito hoje? Bom dia, sim, não sou jornalista. Muita conversa aí no debate de Luanda, obrigado. Obrigada a nós, então diga. O que eu quero dizer é que no país também não construímos só os professores. Que os professores que se queixam são muito. Porque já ganham. Os que estão fora do sistema, então esse aqui tem que entrar no quadro. Mas não podem reclamar muito porque já ganham. O país está cheio de trabalhadores. Então no país nos trabalhadores não são os professores. Sim, estão a ajudar os nossos filhos para amanhã ser alguém. Mas também não pode toda hora reclamar porque já ganham. Agora eles já estavam reclamando. Os que não trabalham, que estão fora do desemprego, que não trabalham. Então o país está cheio de pessoas, está cheio de trabalhadores. Então o que nós queremos é as empresas para que todos que estão no país, e nós estamos a trabalhar, trabalham. Os professores então já ganham, ainda fica mais a reclamar muito, fazer muita greve. Não, isso não dá também, isso tem que preocupar o Estado, porque tem muitos professores no país. Os enfermeiros também estão cheio de enfermeiros no país. Então tudo nas mãos do governo. O governo está preocupado com o país, porque o país tem muita gente. Então, a minha questão é esse, os professores já ganham. Não estou contra, mas também os professores têm que ver bem. Porque o país está cheio de gente que quer trabalhar, os pessoas estão falando dos empregos. Então, o que nós queremos é reclamação das pessoas para que paguem os empregos no nosso governo, para que o país
tem mais muito desemprego, todos trabalham. É assim, esses que trabalham não podem reclamar muito, porque assim preocupa muito o Estado. Não dá, porque quando o Estado manda mais decisão é porque não, o governo está mal. Não é assim. Obrigado, a minha questão era essa aqui, a minha contribuição. Muito obrigado, nosso jornalista. Obrigado nós, José Chiloia. Estão anotadas as suas opiniões. E agora vamos à Lunda Norte, onde nos fala o Carvalho Mayonga. Moioeno. Moioeno, clínica. Então diga de sua justiça. A minha sugestão é a seguinte. Conforme está a necessidade de estudo, agora seria que o concurso seja mesmo rigoroso. Carvalho, a sua chamada não está mesmo, não se consegue perceber nadinha do que o Carvalho diz. Mas eu estou a perceber-me melhor, a rádio também está a ouvir o que eu estou a falar. Então, não, o problema é que todos nós aqui não estamos a ouvir, depois os convidados não ouvem as suas questões. Então coloque, faça a favor de dizer. Vamos tentar outra vez. Sim. Ok, obrigado. Então, eu dizia o seguinte, que esse concurso não haja nepotismo. Como será dito o nosso novo, o terceiro presidente da República, o João Lourenço, não pode haver nepotismo. Porque se haja nepotismo na educação, nós mesmos estamos a nos matar. Porque eu digo assim, eu sou técnico de diagnóstico terapeuta. Um enfermeiro pode matar uma pessoa, mas senão o professor mata 45 pessoas dentro da turma. Então devemos ser rigorosos, os mandatários que estão à frente de nós. Como os professores são combatentes da linha da frente, como já tiver dito, o primeiro presidente da República, da rigorosidade, tenhamos professores rigorosos, capacitados de formarem ou nos formarmos o nosso país que esteja incluído. Carvalho Mayonga, nós pedimos desculpa, vamos realmente ter que interromper a sua chamada. Não está em qualidade, não está com qualidade, mas pelo que percebemos da sua preocupação, de forma muito simples, cuidado, não vão para esse concurso com pressupostos de amiguismos e nepotismos e paguismos. Nós precisamos de rigor e precisamos de bons professores para os nossos filhos. Ficou a sua preocupação e vamos passá-la também ao Ministério da Educação e a quem de Direito tenha que depois avaliar os exames de quem participe no concurso público. Florino Janguela, já estávamos a sentir a sua ausência, fala-nos do Andulo. Bom dia, como está? Bom dia, senhora jornalista. Bom dia também para todos os convidados que estão ali no painel. E bom dia também para todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola. E agora dê-nos a sua opinião sobre o tema, ou coloque as suas questões. Sobre o tema, eu tenho a dizer que também esse tema tem uma importância muito mesmo. Desta vez acho que tomaram boas medidas, uma vez que no concurso da educação a pessoa ser do Andulo, então tem que concorrer mesmo no município do Andulo. Ser da Viana, tem que concorrer mesmo no município da Viana. Então isso é mais louvável, porque se formos a ver, tem muitas áreas que não tem professores. Naquela altura que foi com que a pessoa é de Benguela, vem aqui no município do Andulo, concorre e consegue o emprego. E com o tempo, depois de 3 anos, ele é permitido mesmo escrever para ver se vai trabalhar na terra dele. Com essa ditadura que veio lá agora, que o do Andulo, concorre mesmo no Andulo, acho que é muito bem-vindo mesmo. Não haverá mais muita falta dos professores. Para o outro é que é questão das greves. Isso é a mudança de categoria. Tem alguns ministérios que não dá para fazer greve, nem nada, mas que sim, as categorias deles também tem que se ver como é que pode passar. Porque uma vez que todos pertencem ao ministério, então não é só a educação, outro ministério que deve merecer mesmo essa mudança. E essa aqui era a minha contribuição. Estamos juntos para vocês. Bom trabalho e bom dia.
O ouvinte que nos ligava do Cazenga e cuja chamada caiu, Joaquim Local, eu creio que é este o nome. Bom dia. Bom dia, sim. Faça favor de dizer, Joaquim. É Joaquim Local. Local, sim. Sim. Ok, eu acho que o tema é pertinente e a Rádio Nacional tem nos brindado com o tema dessa categoria. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os convidados que estão no painel e também assim, bom dia a todos. E principalmente o senhor que está aí, Isaac Paz. Acho que minhas dúvidas serão sanadas com ele. Em primeiro lugar, a minha dúvida, a minha questão prende-se com o recrutamento ao concurso público. Na verdade, melhorou-se muito de um tempo para cá, principalmente de 2012 para cá, melhorou-se muito mesmo. Mas eu sugeria ao Ministério da Educação que velasse mais, olhasse mais para aqueles que são formados na área da educação, em ciências da educação. Primeiro, o concurso deveria ser feito nas escolas de formação de professores. Caso tiver alguma vaga em falta, como aqueles especialistas que são formados na educação, por exemplo, economista, pessoa que fez direito, jurista, por aí fora, esse sim poderia se abrir uma exceção para recrutamento ou para inserir esses indivíduos nessa área. Mas numa primeira fase, o recrutamento poderia ser feito nas escolas de formação de professor, quer no magistério primário, quer nos INES, quer na universidade ou instituto ou escolas superiores pedagógicas. Acho que podíamos partir por aí e mais tarde então poderia se abrir para outras áreas, aqueles que fazem falta na área de formação de professor. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto prende-se precisamente no novo estatuto. Eu queria perceber e entender, e acho que aí os convidados estão mais abalizados na matéria, para poder falar bem sobre o estatuto do agente da educação. Eu acho que há muita confusão que se faz no Facebook, nas redes sociais, outras redes sociais, há muita confusão que se faz, porque as pessoas não têm o maior entendimento sobre o próprio estatuto. Então, eu queria que focasse, explicasse bem quais são as vantagens, as desvantagens e as melhorias que se trouxe nesse estatuto. Acho que é tudo. E ficarei bem atento para ouvir as respostas dos nossos convidados. Muito obrigado, Joaquim Local. Vamos tentar realmente que o nosso programa, além das componentes mais polémicas que existam naturalmente e que sempre existem, tenha sobretudo, e fazemos questão de ter essa linha, essa função pedagógica de explicar tintim por tintim como é que as coisas acontecem. Manuel Afonso está a ligar-nos de Malange. Bom dia, como está? Muito bom dia, caro jornalista, a Rádio Nacional de Angola. Bom dia. Então diga-nos lá o que é que pensa deste assunto, ou que dúvidas tem. É o seguinte, a minha questão, quero colocar duas questões. Então, a educação, nós estamos a ver que há pessoas que vêm mesmo concorrer na realidade, há pessoas que vêm de outra área, que não tem a ver com aquele município, mas sabendo que lá no município tem uns membros que já finalizaram aqui e não terão emprego. Então, como é que fica isso? É muito complicado. Agora, e a outra questão é nós, cá em Malange, o cego só existe a ANCA. A ANCA é só nome na boca. Não estamos a ver a escola. Não estamos a ver a escola. Desde 2014 até data presente, não temos a escola, mas sim o professor administra as aulas por uma sala de uma casa, e o coitado também é para uma casa dele de aluguel, e não estamos a conseguir mesmo fazer nada. O nosso governador, ele tem que ver mesmo essas situações, tem que resolver, porque a pessoa com deficiência, ele também é pessoa na sociedade. Não podemos discriminar que a pessoa com deficiência não vale para nada. Não, o governo, ele tem que ver bem isso. É tudo que eu tinha colocado para vós. Agradecemos então a sua participação, Manuel Afonso. Era mais uma chamada de Malange. Parece que o tema
da educação é muito polémico, cria muitas polémicas, muitos debates, como havia um spot que dizia, mas do ponto de vista de telefonemas, as coisas hoje não estão tão concorridas, pelo menos não tanto quanto estiveram no programa em que falámos, por exemplo, sobre a questão da alteração do prazo para a compra de carros em segunda mão importados. Meus senhores, os professores ou a sociedade parece, e isso também me preocupa a mim como mãe. Mãe da André, bom dia. Mãe da? Bom dia, sim, sim. Bom dia, também nos está a ligar de Malange, não é? Sim, sim. Olha, vai ter que baixar um bocadinho o seu rádio. Senão Sim, isto sim, aqui não um vai bocado. funcionar. Então diga, por favor, mãe da. Sim, a minha questão é o seguinte. E então, às vezes dizem, não é, que em Malange, não é, o concurso só pode concorrer quem fez as ciências de educação. Mas só que no concreto, isto é um erro. Então, às vezes, né, que se nota que há também pessoas que têm o nível, mas também que são habilitados em dar aulas. Mas só que este ano não houve. Isso, então me sinto um pouco inquietado com isso. Isso, obrigado. Obrigado nós, mãe da. António Iambi está a ligar-nos da Matala. Oh, caiu. Uma chamada que nos vinha agora da Matala, na Huila. Já estamos a ver aqui que, do ponto de vista de conceitos e de explicações tintim por tintim, os ouvintes estão com algumas preocupações. Nós vamos ter 45 minutos de debate, vamos tentar organizar já a questão do debate. É preciso explicarmos bem como é que funciona o concurso público e como é que se processa e quem é que pode concorrer e é preciso explicarmos bem o que é isto da progressão de carreira, porque na verdade também só se pode acompanhar um debate e uma polémica se tivermos a informação suficiente. Vamos tentar então que nos nossos 45 minutos possamos também ter esta componente didática, digamos assim, de como é que as coisas vão decorrer. António Iambi, ainda bem que pode estar de volta, está a ligar-nos da Matala, na Huila, onde sabemos que está muito frio e onde agora queremos saber a sua opinião sobre esta questão do setor da educação. Porque se será punido, em primeiro lugar, deviam acabar com essas pessoas serem enquadradas. Depois fecharem as escolas punidas. Quando terminar com essas pessoas, é só assim que devia admitir as pessoas que têm informação de professor. Essa é a minha intervenção. É o primeiro ponto. Não percebemos muito bem a sua questão, Iambi. É concernente o deficiente. Bem há pouco tempo, o meu colega, o que falou, estava já a tratarem disso, para dizer que o deficiente está marginalizado, não são aceitos nos concursos. Essa é a minha preocupação. Olhar também para o deficiente, embora que o colega já abordou, mas olhar nas pessoas que estão formadas no PUNIVE. Devia acabar com isso e fechar com a própria escola. E merecer fazer a formação do INEM. Essa é a minha intervenção. Obrigado, António Iambi. Vamos ao IJ agora. Frederico Vasco, bom dia. Muito bom dia, Manana Simões. Faça favor. Meu bom dia intensivo aí aos caríssimos convidados e também ao Auditório Nacional de Angola. Quanto ao debate, para dizer que é um tema muito pretendente, mas preocupa-nos bastante no que diz respeito mesmo ao concurso público. Por exemplo, eu sou um jovem e estou formado na Escola de Formação de Professores, terminado já em 2016, que infelizmente ainda não estou no aparelho, mas já fizemos as nossas inscrições. Só queremos pedir aqui, em particular, ao governo provincial, que faça um trabalho transparente. Agora, no que diz respeito aos candidatos, nós temos visto que o Ministério da Educação é um dos setores que tem muitos e muitos problemas. Há meses atrás acabamos de ouvir a senhora ministra dizendo que não, o problema da educação, estamos assim, porque questão de professores. Mas temos muitos jovens que estão formados nas instituições de formação de professores. E queremos pedir que esses jovens que estão lá formados, que recebam a sua documentação e olhem pelas essas pessoas, porque é muito triste. Nós desejamos que
A saúde, quando é para um concurso da saúde, somente os técnicos de saúde é que têm privilegiado a esse concurso. Mas nós cá, no Ministério da Educação, é muito diferente. É normal que as pessoas podem dizer que não, talvez as instituições da Escola de Formação de Professores tenham dado um número reduzido, mas neste momento, em particular aqui na cidade do Luís, pelo tempo que nós estamos sem um concurso do âmbito nacional, já temos muitos finalistas, não é? E eu notei que algumas províncias mesmo rejeitaram os manos provenientes do FUNIS. Aceitaram somente aqueles que têm agregação pedagógica. Mas também não faz mal, mas queremos que haja transparência. Agora, caso a essa questão da aprovação da carreira docente, aprovada há dias atrás, eu quero apelar ao governo que não espere que sempre seja algo lhe apertar. É muito feio, não é? É muito feio. Mesmo no Orçamento Geral do Estado, vimos na educação, foi a oposição, em particular a UNITA, é que teve que pressionar o governo e ali na última da hora fizeram as manobras que fizeram. Então, parabenizar já o Simprof acima de tudo e também pedirmos ao Ministério da Educação que haja com transparência e justiça no que diz respeito ao concurso público que se avizinha. Principalmente, olhar para os jovens que formaram-se nas escolas de formação de professores e a DPT e muito mais. Muito obrigado. Obrigado nós, Frederico Vasco. Tínhamos ainda um ouvinte em linha. Nós fazemos sempre este apelo, por favor, tentem ser concisos. Nós não gostamos muito de cortar os nossos ouvintes quando estão a explanar as suas ideias, mas depois acabamos por coartar a possibilidade a outros ouvintes de participar. O Manuel de Chicololo estava em linha e ligava-nos de Benguela. A chamada caiu, não sabemos se retornou. Se não, vamos fechar aqui este. Temos um ouvinte em linha. A Rita Nogueira está neste momento ali na componente de produção para sabermos quem é e de onde nos fala. Hermenegildo da Costa, bom dia. Bom dia, sim. De onde é que nos fala? Falo de Luanda, município da Xama. Então faça favor de dizer. Diga, Hermenegildo. Okay. A princípio, agradecer a oportunidade pelo debate que é levado ao ar. São temas pertinentes que têm que ver com o setor educativo e de certeza absoluta que aflige a toda a camada estudantil, aos encarregados de educação, ao governo e ao Simprof. Eu quero apelar ao MEDI, quero apelar ao Ministério da Educação para que haja transparência, para que haja justeza no momento da passagem da isenção das outras categorias. Quero propriamente dizer que quando começar a implementação do Estatuto da Carreira Docente, ora aprovado, publicado no Diário da República, a prioridade será para os professores auxiliares. Me inquieta, será que haverá mais um concurso de acesso? Ou simplesmente todos os que ostentam nesse preciso momento essa categoria passarão imediatamente às outras categorias? Essa é uma inquietação que eu quero colocar diretamente ao doutor, ao diretor nacional de formação de quadros do Ministério da Educação, doutor Isaac Pache. E haverá mais um concurso de acesso, ou todos os que ostentam essa categoria passarão imediatamente às próximas categorias. E parabenizar. De que categoria é que falava, Hermenegildo? Das categorias que constam no novo estatuto. Certo, quando pode prosseguir. Sim, das categorias que constam no novo estatuto. Parabenizar o Simprof pela luta árdua que teve, né, desde o momento da elaboração, desde o momento da discussão, desde o momento da aprovação e até a este momento em que nos encontramos, que é o momento da publicação, um momento tão esperado por nós também. Vamos crer que o MEDI, o Executivo, cumpra com aquilo que está estabelecido, que é a implementação a partir do mês de setembro, né, partindo da base salarial, no caso dos professores auxiliares, e num prazo de 5 anos, né, houver a implementação do Estatuto. Agradecer a oportunidade
e minha idade, e desejar bom debate a todos e estamos todos atentos para ouvir e tirar muitas ilações. Muito obrigada, Hermenegildo. Hoje vamos abrir aqui uma exceção, só uma exceção, e não vamos começar o debate exatamente às 11, porque temos o Otávio Virgílio já há algum tempo ao telefone, liga-nos de Sanza Pombo, no IS. Faça favor de dizer, Otávio, bom dia. Sim, bom dia, senhora jornalista. Acredito que as minhas questões, na sua maior parte, já foram colocadas, mas tenho apenas uma, é relacionada ao concurso público. Nós vimos que este ano o concurso público foi direcionado somente aos elementos formados no INE. E acredito que a realidade não é mesma em todas as províncias do país. Como é o caso concreto da minha província, é que na maior parte dos municípios temos os PUNIVs a funcionar. E temos tantos e tantos alunos formados no PUNIV. E já que os concursos públicos foram direcionados só para os que formaram-se no INE, então onde é que ficam esses que foram formados no PUNIV? E em alguns municípios até nenhum tem lá a formação pedagógica. Então, com isso queria dizer que o governo analisasse bem essa questão e que se calhar fossem substituídos PUNIVs por escolas técnicas profissionais ou então pedagógica, isto é no sentido de facilitar que a pessoa, terminada a sua formação, procura o enquadramento na função pública, de acordo com a área onde foi formado. Dentro daquilo que são as políticas do governo, que sejam substituídos pelo menos os PUNIVs para as escolas pedagógicas ou então para os politécnicos. Esta era a última questão que tinha. Muito obrigado. Obrigado, Otávio Virgílio. Termina aqui o nosso espaço de telefonemas. Daqui a pouco vai começar o debate. Sábado às 10h10, vamos à escola. Um concurso público para contratar 20 mil novos professores e o Diário da República, que define a progressão de carreira, levam-nos ao setor da educação. Sábado às 10h10, o grande debate, numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. A base de toda a conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda a teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Vamos então a este debate que tem os professores como eixo da nossa conversa. Temos connosco o Nuno Silva. O Nuno Silva é chefe de departamento da Direção Nacional do Orçamento do Estado. Começamos sempre por si, Nuno, porque parece que esta batata quente vai acabar mesmo aí. Bom dia. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Okay, obrigado. Temos também connosco um Gongo Mbashi, que é o representante do SIMPROF, do Sindicato dos Professores no Bengo, mas que está aqui como membro da Comissão Técnica que negocia com o Ministério da Educação. Bom dia, obrigado. Bom dia, Gongo. E temos o Isaac Paz, que, por diferentes motivos, incluindo a sua intensa participação nas redes sociais, parece ser uma pessoa que mais ou menos, pelo menos os que estão ligados ao setor e a este debate já conhecem. É o diretor-geral do Instituto Nacional de Formação de Quadros. Bom dia, Isaac. Bom dia. Reiterar o bom dia aos ouvintes, e pelos telefonemas deu para ver que é cadeia nacional mesmo. É, cadeia nacional, sim. Vou pedir a ajuda de todos para nós começarmos com esta componente mais didática, digamos assim. Como é que se faz o concurso público? O que é que exatamente representa este concurso público? E porquê é que nós tivemos este adiamento?
o Se adiamento. o prof já concordou, passa a bola ao Ministério. Agora, com o Mundial, eu vou fazer um relatozinho. O adiamento. O adiamento é simplesmente para fazermos cumprir as regras. Se a Paula reparar, os ouvintes falavam em transparência, falavam em fazer justiça com o concurso. Então nós definimos uma série de requisitos. Um deles, que é fundamental, é que entre o período da publicação das listas de inscrição e a realização da prova tem que existir no mínimo 7 dias úteis. Para que servem esses 7 dias úteis? Para que os candidatos inscritos pudessem reclamar de qualquer situação como aconteceram, ou porque o nome não saiu, ou porque havia uma gralha, ou porque havia troca de dados, ou porque o candidato inscreveu-se para uma disciplina específica, foi-lhe atribuída a outra, que isto faz toda a diferença, depois podemos explicar no decorrer da conversa. Ao longo do processo de inscrição, nós estamos definindo a prova para dia 3, mas existiram muitos constrangimentos. Nós definimos requisitos rigorosos. O que aconteceu? Na primeira semana, houve uma avalanche de pessoas sem requisitos para os locais de inscrição. E criou um defasamento entre o que a norma estabelecia e a prática. Existiram várias razões. Uma delas, por exemplo, é que essas pessoas revoltadas com a situação meteram inclusive em perigo a condição física dos funcionários. Temos que ser mais claros. Foram ameaçadas pessoas. Foram ameaçadas. Inclusive tivemos que recorrer muito grave. Sim, tivemos que recorrer à brigada escolar que trabalhou conosco. Em alguns casos, para salvaguardar a sua integração física, então os funcionários optaram por inscrever todo mundo porque eles não sabiam como controlar o processo. Então isso exigiu de nós que as listas de inscrições fossem reverificadas para que o processo da prova fosse simplesmente reservado para aqueles candidatos que reuniam os requisitos. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento que também estrangulou o processo é o gênio criativo de algum cidadão, eu vou chamar assim, a propensão em práticas pouco éticas, como a adulteração de documentos. Um caso simples. Fraude. Sim. Um caso que aparentemente falsificação. Simples. Falsificação mesmo, Paula. Obrigado. Nós temos o limite de idade estabelecido por lei. Houve circunstâncias em que este cidadão apresentava-se com a face do bilhete de identidade com os seus dados e o verso com os dados de uma pessoa de idade inferior. Ele é que fazia seu trabalho, toda a montagem gráfica. Coloca-se a própria idoneidade dos documentos apresentados. Nós, por norma, temos que fazer a reverificação para sabermos se o candidato inscrito de facto tem a certificação para que concorre. Então, esse processo criou uma certa pressão aos procedimentos, à observação dos procedimentos, que fez com que nós não publicássemos os resultados num período que respeitasse esses 7 dias. Então, para repor a legalidade, para salvaguardar um direito dos concorrentes, então nós estendemos a prova, adiamos, em vez de ser dia 3, passamos para dia 10. Mas também esse intervalo estava previsto, porque os próprios candidatos, em todos os locais de inscrição, nós já fixamos uma série de documentos. Um deles é o calendário. Se eles repararem, todos eles, as datas estão em intervalos, do período X a X. Então havia esse intervalo possível que nos fez com que nós tivéssemos esse lado flexível da definição da data. Mas a grande razão... E que permite também um tempo de preparação dos candidatos também para a prova, dias. Não é? Sim, também são os 7 dias previstos. Então o adiamento foi para salvaguardar um direito dos candidatos. São 20 mil novos postos de trabalho, ou seja, são 20 mil novos empregos para novos professores, portanto não tem nada a ver com quem já esteja. Não. Esse é para novos. E para enquadrar, para darem aulas a quem? São novos alunos também? 20 mil novos professores para quantos novos alunos? Bom, Simprof responde, mesmo que parcialmente, responde às reivindicações que têm vindo a ser feitas e dá enquadramento e novas possibilidades à classe. Sim, nós há um tempo a esta parte temos vindo a reclamar junto da entidade patronal que é o Ministério. Que é o Ministério, no caso o Ministério da Educação, que em muitas zonas do nosso país ainda temos professores com cargas horárias muito elevadíssimas e nós temos as turmas completamente abarrotadas em quase todo o território nacional, começando aqui de Luanda
até lá para o interior. Então, dentro das nossas reivindicações, temos vindo trazendo essa questão, que graças a Deus, este ano, na verdade, foi respondida, né? E pensamos que poderá vir comatar essa deficiência, porque ainda assim a contratação desses 20 mil professores não vem dar cobra a necessidade gritante que há. Não, a necessidade é 60, 80 mil. Nesse intervalo. É entre 60 e 80 mil. Mas importa dizer que esses 60, 80 mil também poderá não só diminuir a carga horária, como vir de alguma maneira, em algumas províncias, diminuir o número de alunos fora do sistema de ensino. Na verdade, estes 20 mil já vem diminuir o número de alunos. Portanto, é para a entrada de novos alunos. Paula, temos que esclarecer a questão sobre os professores. Uma questão são as crianças não atendidas pelos sistemas, que em alguns contextos é a falta de professor para os atender. Em outros casos, nós falamos de turmas superlotadas. Okay. Não é sempre a ausência de espaço físico. Às vezes o espaço físico existe, mas não existe o professor. Se avançarmos para o ensino técnico profissional, que já do segundo ciclo, mesmo em segundo ciclo, existe a ausência de alguns professores para certas disciplinas. Nós temos casos, por exemplo, que as crianças, os meninos e as meninas estudam o segundo ciclo em 2 anos consecutivos, por exemplo, não tem professor de química. Não tem professor de química porque não existe esse professor naquele contexto. Os poucos que existem já têm uma sobrecarga que ele já nem sequer consegue mais alguma vaga para fazer esse atendimento. Estes 20 mil professores, na verdade, não são para as salas de sobrecarga. Essas, mal por mal, têm professor. São para novos alunos. É isso? Os 20 mil foram redistribuídos por diferentes províncias. E as províncias tiveram a autonomia de fazer a sua planificação em função das reais necessidades. Se repararmos para o mapa, há umas províncias que têm mais, outras províncias que têm menos. E as províncias definiram aqueles contextos em que tem mais turmas superlotadas do que crianças por atender. Há outros que têm mais crianças por atender do que turmas superlotadas. Então, cada contexto estabeleceu, claro, nós não conseguimos dar resposta a toda a necessidade, mas vamos mitigar. É sempre melhor do que nada. Então, para este caso específico, isso foi o critério de cada município, que depois passou para cada província, que depois remeteu à direção nacional. Que nós definimos o número global, que são 20 não vamos ter muito tempo, já são 11 e 12 e temos aqui uma vítima preferencial. Uma vítima preferencial, é verdade. Esta questão dos 20 mil postos de trabalho, nós tentamos sempre ter várias leituras e várias abordagens. Se por um lado é verdade que fica muito aquém das necessidades que o país tem, que estão entre 60 a 80 mil, por outro lado é absolutamente contracorrente no plano económico em relação àquilo que acontece nos nossos países. Ou seja, nós temos sinais de retoma, mesmo que pequeninos, nos países mais desenvolvidos, na América, na Europa, na China, onde a questão do emprego, que é uma questão mundial, começa a dar pequeninos sinais de retoma, mas em países como o nosso, abrir 20 mil novas vagas é realmente um sinal muito significativo de trabalho, de se proporcionar emprego. Como é que se vai pagar isto tudo, Nuno? Lá vem o Departamento do Orçamento Geral do Estado à baila. Num país que está em crise, onde não há dinheiro, onde há salários em atraso. Olha eu a falar baixinho. Isto está previsto no orçamento. Estes 20 mil estão previstos. Foi aquela percentagem que na discussão do orçamento se acresceu. Sim. Os 20 mil postos de trabalho que foram atribuídos à educação estão previstos desde a altura em que o Orçamento Geral foi aprovado. Isto no mês de março. E desde aquele período, desde o período em que foi aprovado o Orçamento Geral do Estado, iniciou-se um trabalho a nível do setor, trabalhou-se com o Ministério das Finanças e nesta altura nós temos estado a acompanhar o trabalho e devemos aqui congratular-nos com o trabalho que o setor da educação tem estado a fazer relativamente a essa questão do concurso público, de definir por municípios. A questão dos 20 mil postos do ponto de vista orçamental está cautelada.
está acautelada do ponto de vista orçamental e do ponto de vista do cair na conta dos 20 mil. Bem, do ponto de vista de cair na conta, está calculado do ponto de vista orçamental. E como é um processo, é um concurso público que tem uma fase. Nós nesta altura estamos no segundo semestre do exercício econômico. É exatamente nesta altura que começa o concurso do setor da educação. Eles têm de ser uma fase que, depois de terminado a fase das provas, há a fase da fiscalização preventiva, que é feita pelo Tribunal de Contas. O que é fiscalização preventiva? Fiscalização preventiva deve ser entendida como o período em que o Tribunal de Contas confronta o exercício, ou seja, as provas foram realizadas, a verificação da documentação, se está em conformidade. Passada esta fase, a fase da colocação, a colocação dos professores. Na altura da colocação, é aí onde novamente nós somos chamados para que os professores, após a colocação, passem efetivamente a serem remunerados. Isto é um processo para levar quanto tempo, Isaac? Pelo calendário nós vamos até 26/12, que é já fechar o contrato. Ou seja, muito provavelmente, do ponto de vista do pagamento efetivo, é coisa já para o orçamento do próximo ano. Exatamente. E o Simprof com 20 mil novos filiados, em princípio. Sim, pensamos que sim. Né? Nós, em relação ao concurso público, queríamos fazer uma nota, porque é importante dizer que isso ainda ontem, no encontro que tivemos, estávamos ligeiramente céticos se vamos conseguir alcançar as 20 mil vagas. Porque o que aconteceu é que, em algumas províncias do país, não se cumpriu rigorosamente aquilo que o decreto presidencial, ou o decreto conjunto dos ministros de tutela que abrem um concurso público. Vamos dar aqui exemplos. MAPES, é Ministério do Trabalho, Administração do Território, Reforma do Estado e Educação. Pensei que também entrava estabeleceu regras muito, e o Ministério das Finanças estabeleceu regras próprias. Só que, e tal como alguns ouvintes aqui fizeram menção ao longo da sua intervenção, é que algumas províncias admitiram inclusive professores que não têm os perfis, ou candidatos que não têm aqueles perfis exigidos. E eu não sei como é que se vai tratar isso junto do Tribunal de Contas, do ponto de vista da fiscalização, se estes poderão passar ou não, porque o que aconteceu, isso temos que ser realistas. Há zonas em que os administradores municipais disseram que não, aqui tem de entrar só os natos, com ou sem agregação pedagógica, e em contrapartida negaram-se, e aqui violaram o princípio constitucional de que todos nós somos angolanos de Cabinda ou Cunene. Há municípios que não admitem, por exemplo, professor de um outro município, e aqui há ouvintes que não, só porque vem do outro município não recebeu, e se calhar este que está vindo do outro município é que tem agregação pedagógica, está habilitado para ser professor, porque não podemos nos esquecer que a qualidade do ensino tão almejada para nós depende muito do tipo de professor que vamos admitir, e os administradores municipais, em alguns casos, não estamos a dizer que é genérico, temos que ser realistas, negaram-se a aceitar estes processos. Bom, vamos ver, esperamos nós que ao longo do processo, porque a própria lei permite que são 150 dias úteis desde a abertura até a inserção dos mesmos. Por isso é que o Dr. Isaac Paz falou até dezembro. Sim, estamos 28 de maio. São 152 dias desde a publicação, é o que a lei prevê. Então, vamos esperar que pelo menos consigamos as 20 mil vagas. Que os nossos companheiros, a nível das administrações municipais, os coordenadores, ainda bem que a nível do Ministério criou-se uma comissão que está a acompanhar o processo a nível lá das províncias. Isso é importante, no sentido de fiscalizarem e não perdermos, porque já houve ocasiões que nós perdemos algumas vagas por causa de alguns ligeiros vícios que o processo tem carregado. Pensamos que era importante salientarmos essa nota. Antes de passarmos para a questão da progressão de carreiras, há aqui uma questão que eu acho que nós devemos abordar com a máxima clareza. Tivemos situações muito graves de ameaça física às pessoas que estavam a fazer inscrições para o concurso. Foi aqui referido pelos nossos ouvintes o problema do nepotismo, dos amiguismos, dos paguismos, dos michismos, dos etceterismos. Qual é a análise que os senhores, em cada um dos setores e com dados, em cada uma das vossas áreas e com os dados que têm,
fazem deste processo e até onde é que, a partir de um determinado momento, para além das instituições e daquilo que é legalmente aplicável, está na hora de nós começarmos também realmente a sermos mais exigentes em relação ao comportamento do cidadão. Ok. Paula, antes de passar, quero fazer uma nota que é fundamental por causa das cotas das pessoas com deficiências. Pois sim, eu ia colocar isso depois. Sim. Uma questão de interpretação. Primeiro, o candidato com deficiência não goza de um estatuto especial. Ele tem que reunir os requisitos. Questão número 1. Questão número 2. Ele concorre para as cotas gerais. Existem 20 mil. Há uma reserva de 4%. Mas o primeiro critério, porque se esse candidato com deficiência tiver a nota mais alta, ele não precisa recorrer à cota, porque a cota é uma discriminação positiva. É que do universo total de vagas faz essa reserva estratégica, mas isso, a primeira condição é que todos eles concorram nas cotas gerais. Cumprido esse processo, para aqueles não selecionados em primeira instância, então eles concorrem na sua categoria de pessoas com deficiências para os 4%. Isso não, a interpretação que se está a fazer é que reservam-se 4% e eles concorrem exclusivamente todas as pessoas que se inscreveram com deficiência para aqueles 4%. Não é essa a questão. É fundamental que se esclareça. Ou seja, eles concorrem todos. E se houver 10 mil com nota 15, desses 10 mil, 4% terão que ser pessoas com deficiência. Não, isso? Das 20 mil vagas, 4% é reservado para pessoas com deficiência. Mas o primeiro critério é o da nota. O primeiro critério, se suponhamos que em Luanda tem 2.150 vagas, se inscreverem 20 pessoas com deficiências e eles passarem com a nota mais alta, nem sequer vai precisar recorrer à cota de discriminação positiva. Esse é o entendimento que precisa ter. Não há, porque se nós reservarmos que eles concorram apenas para 4 vagas, não é uma discriminação positiva. Continuamos a discriminar uma categoria de cidadãos. Sobre o processo no seu todo. Que tem havido situações realmente graves. Né? Sabemos que tem havido situações muito graves. Isto é um aprendizado para todos nós. É um aprendizado para nós como instituição pública, também um aprendizado para o próprio cidadão. Porque se alguns estão satisfeitos que é a primeira vez que se faz um concurso em que se definem critérios claros e procura-se reforçar a transparência, e o colega já disse, para além das comissões técnicas municipais. O colega é o colega do Simprof. Sim, vocês pensam que estão na televisão, tem que ficar quando eu falo colega, é professor, somos todos professores, que é o representante do Simprof aqui para a conversa. É que existem as comissões técnicas municipais, existem os júris provinciais, e a nível do Ministério criou-se uma equipe de acompanhamento. Cada província é acompanhada por um representante do Ministério. No meu caso, por exemplo, eu acompanho Luanda. E essa informação é pública. Quem acompanhou o concurso público, a primeira questão que se fez a informação foi para cada município, nas administrações, nos gabinetes municipais de educação e também nos locais de inscrição, foram fixadas toda a informação útil sobre os despachos, sobre os júris, quem são os membros dos júris, sobre as comissões técnicas, sobre o acompanhante nacional para cada uma das províncias, como reclamar, sobre o calendário, para que não só os cidadãos que concorrem, mas qualquer cidadão possa fiscalizar e fazer com que os pressupostos, os objetivos que se querem alcançar, que esse concurso, de facto, para além de atender a questão da transparência e justiça, permita que ingressem somente para o setor da educação aquelas pessoas que, de facto, estejam qualificadas. E um exemplo que vamos dar aqui, um dos critérios de exclusão dos candidatos começou logo pelo requerimento. O requerimento é manuscrito. Então, o requerimento com uma caligrafia inteligível e com erros é o motivo de exclusão do candidato. De qualquer forma, não exclui a pergunta inicial, obrigada, Isaac, que tem a ver com a responsabilização do cidadão. Ou seja, e vou colocar a pergunta agora ao Simprof. Não, mas vou colocar ao Simprof, porque o Simprof é o lado reivindicativo dos direitos dos professores e parece-me justo que se coloque também o direito reivindicativo dos cidadãos que dizem, e o nível de exigência que eu tenho o direito de exigir, eu como mãe, aos professores, ao perfil dos professores, ao comportamento ético daqueles que querem ser professores. Está ou não está na hora também de todos nós, cada um de nós e as nossas instituições, dizer, não, eu não quero um professor, eu não quero que venha ensinar o meu filho alguém que falsificou um documento para um concurso público. Eu não quero que venha ensinar o meu filho alguém que pagou
seja quem for, para furar e para conseguir entrar no concurso público. Como é que nós fazemos também esse trabalho de responsabilização do cidadão e de moralização da sociedade, mesmo que leve séculos? Bom, nós a nosso nível, a priori, temos e somos os principais fiscalizadores de quase de todas as ações do Ministério da Educação. Tal é que Luana, por exemplo, e nós nos regozijamos com a iniciativa do coordenador do grupo de acompanhamento do concurso público para Luana, o Dr. Isaac Pacho, que convidou inclusive o Simprof a fiscalizar o gabinete provincial. Exato, o Simprof a fiscalizar o processo. Nós entendemos que é importante que comecemos agora, todos nós, a moralizarmos não só a sociedade. Nós precisamos ter professores de qualidade de referência. O processo de ensino e aprendizagem merece da intervenção direta e exemplar de todos os seus agentes. Hoje é mais do que importante chamar a atenção de que qualquer um que quiser entrar para o nosso setor tem de ter não só aptidões técnicas e profissionais, como valores morais aceitos em toda a sociedade. Não é normal. Sim, mas se a sociedade toda aceita que acaba por se dar umas quebras e acaba por se dar um envelopezinho. Não é normal. A sociedade até pode... Bom, nós temos que ser às vezes um pouquinho realistas. É uma prática comum no nosso dia a dia. Mas é importante entender que se nós queremos um professor de qualidade, o professor tem de ser... Ele vai concorrer, tira boa nota. Ele passa com todos os requisitos que lhe estão a exigir, né? Desde a apresentação da documentação legal, ele formou-se numa instituição. E é importante dizer que nós, este concurso público, os dados que temos até o momento a nível do país todo, das 20 mil vagas, inscreveram-se cerca de 139.748 candidatos. Ou seja, os mais de 80 mil que vão ficar de fora têm que ter a garantia, que vai haver um processo transparente, eu ia dizer limpo, mas eu estava a achar complicado. Um processo transparente de avaliação. Sim. 2, têm que perceber que esse processo será tão transparente quanto possível. Exato, compromisso público de transparência do processo. Eles podem recorrer aos resultados. Inclusive solicitar, foi-nos informado, a verificação da prova. Então, estes 20 mil professores têm que nos dar garantia de que têm competências para desempenhar as funções. E os mais de 80 mil que ficarem de fora, por muito que nós entendamos que isso é difícil, têm que ter também capacidade de compreender que não é batendo aos funcionários que se vão tornar mais competentes, nem que vão conseguir o lugar de os agressivos não foram os 80 mil que vão ficar de fora. Não, eu sei. Aqueles que ficaram de fora do processo de inscrição. Porque... Não, é que eu já estou a falar dos que possam vir a não passar. A não passar, sim. Que essa questão da agressividade, eu acho que é inconcebível. É inconcebível. Nós, nesse momento, a Paula falou da responsabilização e é importante que o cidadão perceba que tem que ser responsável pelos seus atos. Nós agora trabalhamos não só com a brigada escolar por uma questão de proteção das instalações das pessoas, também estamos a trabalhar com os nossos órgãos de inspeção e a própria Polícia de Investigação Criminal para esses casos recorrentes de falsificação de documentação. Que o cidadão tem que começar a ser responsável. Acabou-se a conversa do concurso público. Estão passadas as mensagens, esperamos que as explicações necessárias. Vamos agora então à reconversão de carreiras e a esse Diário da República. O que é um estatuto de carreira? O estatuto de carreira, neste caso da carreira docente, é o conjunto de requisitos de admissão, a definição do perfil do agente de educação e as regras da progressão da respectiva carreira profissional. Ou seja, as regras todas definidas para como é que se passa de professor colaborador, estagiário, para professor efetivo, para professor... Enfim, fica tudo definido ali no Diário da República e que depois isso terá uma implicação salarial. Eu já estou aqui a olhar de esguelha para o Ministério das Finanças, mas queria que no que diz respeito à questão da carreira do docente, começar pelo Simprof, que tem reivindicado e com veemência os direitos da classe. Satisfaz este Diário da República, este início de processo, pelo menos, dá-vos um sinal de esperança à classe? Esse meu suspiro
primeiro temos que louvar a iniciativa. Primeiro gostaria de começar aqui. Louvar a iniciativa do Executivo em cumprir com o memorando de entendimento que deu no levantamento da última greve. Nessa altura já estamos no cumprimento da terceira ação, que é a publicação em Diário da República. Estamos à espera das outras. Na verdade, o documento que nós temos não é o documento que nós trabalhamos em conjunto na última fase, quando se criou a comissão técnica, porque na altura nós trabalhamos num documento único, que era o Estatuto da Carreira Docente, já também com o regime remuneratório, mas compreendeu-se que, tendo em conta que o governo está a reestruturar também as outras carreiras do regime geral, decidiu-se então a aprovação do Estatuto Remuneratório a parte deste documento. Nós, neste que já tivemos contacto, havíamos sugerido aos nossos parceiros sociais, no caso ao Ministério da Educação, na qual compunhamos a mesma comissão, e isso ficou em ata, de que qualquer alteração que fosse feita neste documento nos devia ser comunicada. Infelizmente não aconteceu, tanto na alteração da aprovação do Estatuto Remuneratório à parte, como também em um ou outro artigo, por exemplo, o incremento de mais uma carreira, agora chamamos grau, porque nós na altura o documento trabalhado pelos parceiros sociais com o Ministério da Educação tinha apenas 12 carreiras, 12 graus, se assim podemos considerar agora. Bom, no fundo estamos este não serve ou não era o ideal, mas é um caminho. No fundo, cada um tem que ir cumprindo o seu papel, até na tensão que uma sociedade tem, que é normal que tenha, cada um vai cumprindo o seu papel de pressão e de solução, não é? Olhando exatamente da maneira como coloca, cada um cumprindo o seu papel é exatamente termos responsabilidade em aceitar os acordos pré-estabelecidos. Se alguém lhe disser, estamos aqui a trabalhar numa proposta, temos consciência que é proposta, se haver alguma alteração, por favor, antes da materialização da mesma, nos comunica, não soa de bom grado que a outra parte faça essas alterações sem na verdade, comunicar, para não beliscar as relações que aparentemente estão a caminhar muito bem. Aparentemente não, estamos a caminhar bem. Não, com essas alterações ainda não são. Obrigado, Paulo. Não são Primeiro, Paulo, uma observação. O documento comporta vários aspectos. O exemplo que o colega do Simprof deu. Ngongombashi, Isaac Paz. Desculpa? Ngongombashi. O exemplo que o Mbashi deu toca um aspecto, que é os graus da carreira. Olha para. Desculpa, eu vou já deixar o Isaac falar. Eu só estou a dizer, a alteração é importante. Eu quero fazer essa introdução. Não olha pelo grau. Sim, eu quero fazer a introdução. Ele diz num grau, mas o estatuto comporta outra série de elementos. Então, uma das questões que nós estamos a dizer aos parceiros é: numa apresentação pública do documento, temos que ter o cuidado de dizer como é que nos posicionamos diante dele, se concordamos com o documento ou não. O facto de ter um ou outro artigo com o qual não concordamos, isso não quer dizer que não possamos rever na totalidade do documento, porque tem aspectos que o documento traz, que é a adequação da carreira ao que a lei 1716 determina. E isto, a própria definição do perfil, que é uma da questão que os outros parceiros sempre nos pressionaram, que era preciso clareza e transparência, os próprios critérios de mobilidade, a própria distinção entre quem é professor e quem é especialista da educação e como que as pessoas podem ter essa mobilidade. Porque havia casos em que um professor ia para uma função administrativa, depois perdia-se entre as funções, não sabia de facto o que aquilo era no fim. Então, uma série de questões que nós precisamos de analisar um documento como partes e não por causa de um aspecto. O segundo aspecto sobre esse elemento, claro que é um ponto que não houve consenso entre o Ministério da Educação e os seus parceiros. Os parceiros diziam que devíamos ficar em 12 graus e o Ministério da Educação incutiu 1. E nós, nesse processo de concertação, nós vamos sempre chamando a atenção aos nossos parceiros que existe um elemento fundamental, que é a autonomia e o poder do Executivo em determinar o que o Executivo julga essencial para a sua política de governo. Porque o Executivo tem uma política de governo a implementar nas suas lógicas, desde claro que salvaguarda os princípios constitucionalmente consagrados. Então, no processo de concertação, o titular do Poder Executivo, que é a instância única
que se pronuncia para a aprovação final do documento, ele tem todo o poder discricionário de optar por que melhor lhe convier. Nós entendemos Pronto. a parte do sindicato, que o Mbaxi colocou, entendemos a parte do PAS, que representa aqui o Ministério da Educação, e sabemos que este é um debate que vai continuar. Estes debates das tensões sociais e da componente entre quem representa a classe e os direitos de uma classe de trabalhadores e quem representa o executivo faz parte de uma dinâmica de uma sociedade. Por isso é que nós tentamos não transformar este debate apenas nessa componente polémica, porque nós precisamos de saber aqui uma coisa. E lá vamos nós ter com o Nuno. O Nuno hoje está a desejar que não nos lembremos dele. É assim, Nuno, toda esta reestruturação da carreira vai implicar também ajustes nos salários. Ou seja, se uma pessoa até agora era, não sei, educador de infância, não sei como é que o estatuto remuneratório depois se vai fazer. Ou seja, quem venha a progredir na carreira e a ser reenquadrado virá a ganhar provavelmente mais. E em termos do orçamento que está calculado para pagar não aos novos professores que vão entrar, mas àqueles que já existem e que vão ser requalificados, é um orçamento que também tem que ser tido em conta. Se esta reconversão de carreiras fosse feita agora, se o decreto começasse a ser aplicado agora, o que é que acontecia ao nosso orçamento? Okay. Obrigado pela pergunta, Paulo. Eu gostaria de fazer aqui algumas notas em relação ao diploma. Apreciado o diploma, diríamos que ele vem resolver as questões do ponto de vista social para os professores. Mais uma vez, congratulamos-nos relativamente à publicação do diploma, porque acaba por aglutinar algumas matérias que consideramos que estavam um bocadinho dispersas. É em relação à questão que eu coloco em concreto. A aprovação, a publicação desse diploma, a sua implementação, nós entendemos que ela deve acontecer de forma gradual. Olha, Nuno a fugir à pergunta. Já vamos chegar à forma gradual como se aplica a lei, mas a questão muito concreta é: teria implicações neste momento se houvesse uma aplicação imediata disso no orçamento? E seria preciso uma revisão orçamental ou não seria? Se fosse aplicada neste momento, certamente teríamos que fazer alguns ajustamentos orçamentais. E a questão é, num país em crise, íamos ter condições para aplicar isso? Num país em crise, onde não há dinheiro e já há salários em atraso, íamos ter condições para aplicar esta lei já? Conforme eu disse, de forma gradual é possível fazer a implementação do diploma. Esta questão é para chegarmos também a um outro problema que eu quero colocar tanto ao Ministério da Educação como ao sindicato, aqui representados pelo PAS e pelo Simprof, que é: como é que está a arrumação da casa? Duplas efetividades, não sei se no vosso caso haverá também muitas incompatíveis. Ou seja, é possível nós arrumarmos a casa do ponto de vista da reconversão de carreiras, sem arrumarmos primeiro a casa no sentido daquilo que existe e que nos está a causar problemas orçamentais muito graves, que é essa desarrumação muito grande que foi acontecendo? Sim, há um trabalho tripartite entre o Ministério das Finanças, o Ministério da Educação e também com o próprio Tribunal de Contas. É na altura da elaboração dos concursos dessas regras de progressão em que nós vamos lidando com esses casos. Claro que ninguém está alheio do que está a passar agora com a desativação de alguns agentes no sistema financeiro. E não é só na educação. Não é só na educação, é uma questão do país. Uma questão do país. Geral, sim. E muitos deles resulta do facto da situação de dupla, tripla, quintupla efetividade. Temos casos de dupla e tripla e quinto e sétupla efetividade. Eu acho que o Ministério das Finanças o próprio Ministério das Finanças tem apresentado dados públicos sobre essa questão. Então vamos explicar primeiro só o que é isto da dupla e tripla e quintupla efetividade e de porque é que ela se torna tão grave. Muito rapidamente, porque queremos voltar à educação. O entendimento da dupla efetividade, ela acontece quando um profissional, funcionário público, é remunerado duplamente ou triplamente na folha de duas instituições. Ou seja, quando aparece como pessoal do quadro, ele é
um profissional da educação é efetivo. É efetivo na educação aqui em Luanda, aparece como efetivo também na província do Benco. Quer dizer que ele recebe 2 vezes o salário. E nem se sabe certo se efetivamente ele trabalha. Nós temos estado a fazer esse trabalho. O Dr. Isaac Paz tocou nessa questão da suspensão. Temos estado a fazer esse trabalho a nível nacional e com o apoio, temos estado a trabalhar muito com o setor da educação por causa dos números que nós tínhamos que eram elevados. Tem estado a reduzir. Ok, casos gritantes, quantos seriam e qual seria, assim, se nos quiser dar um exemplo muito grave de uma múltipla efetividade, que caso é que terão identificado? Bem, nós identificamos situações, só para termos uma ideia, temos situações de um funcionário que aparece a receber salários 2 vezes em Luanda, aparece na Folha de Malange. Temos situações de funcionários. Mas assim que com 7 empregos como efetivo no Estado? Como efetivo. 7 é o máximo. 3 vezes na folha de salários. Temos situações em que já tivemos situações do género em que supostamente funcionários com idades inferiores a 18 anos de idade. 10 anos, tanto quando viemos a saber. Exatamente. Temos funcionários públicos com 10 anos de idade. Sim, também há casos caricatos em que a conta de um cidadão ou de um agente, essa conta está relacionada a 3, 4, 5 outros agentes públicos. Quer dizer, que o salário de 3, 4, 5 pessoas diferentes cai na mesma conta bancária. E, portanto, isto também nos aconselha a termos um dia destes aqui, um sábado às 10h10, só sobre este assunto. Vamos voltar ao setor da educação. Mas, naturalmente, já aqui dissemos isso, que reconhecemos e apoiamos o papel que os sindicatos têm na componente reivindicativa de direitos para a sua classe profissional. E na componente didática e pedagógica, que neste momento histórico do país, neste momento específico em que estamos a tentar arrumar a casa, os sindicatos podem ter também, ou outras instituições vão ter que surgir para falar, neste caso com os professores, e dizer, pá, meus senhores, efetivos com 10 anos de idade não dá, ser efetivo em 7 sítios ao mesmo tempo não dá, porque nós precisamos de pagar melhor a outros professores e precisamos de empregar mais professores. Esse também é um papel que o sindicato queira assumir, ou vamos ter outras instituições para essa componente de cidadania, para além, naturalmente, da componente legal e coerciva ou coercitiva que possamos ter? Bom, na verdade, um papel que nós, o sindicato, já assumimos há muito tempo. Temos sido parte dos que têm vindo a denunciar as múltiplas efetividades em diversas direções provinciais e municipais. Mas eu gostaria, e permita-me mesmo, que é importante voltarmos para este documento. Há questões que têm de ficar muito claras, porque os nossos ouvintes, especialmente os professores, estão muito expectantes em relação ao documento. E o Dr. Isaac Paz dizia que era bom se disséssemos se nos revemos nele na totalidade ou não. O documento o documento está bom, e a nossa questão era inicialmente em relação ao não cumprimento, porque é importante que a palavra dada tem que ser cumprida. Isso fica claro. Agora, o que nos deixa cético é o outro documento que começamos a trabalhar nele ontem, que é o Estatuto Remuneratório. O incremento de mais 1 grau, o 13º, faz com que haja alguma alteração no índice salarial. E nós não podemos descurar aqui. Isso significa que, vamos traduzir, mais em 1 grau significa que baixa aquilo que é a nossa pretensão, que devia ser o salário mínimo do professor. Okay. E se nós almejamos qualidade de ensino, não precisamos ter medo de pagar bem o professor. Essas duas coisas andam relacionadas. E nós, quando trabalhamos em comissão, no Estatuto Remuneratório, nós sugerimos o grau de entrada, 260, que era o grau dos técnico médio, o professor que fez o técnico médio. 260 é qualquer coisa. 230. 260. Eles estão 260. Muito bom. 30 mil coisas diferentes. Não é. É o índice. O índice. Eu estava a ver 260. O 260. Eu já estava a olhar para o Nuno. Não. A ficar o 260, que era o grau que nós inicialmente sugeríamos. O professor
teria o pessoal técnico médio, que são, na verdade, a maior parte do pessoal de quadro da educação, que são aqueles que asseguram o ensino lá nas zonas recônditas, que são aqueles que estruturam a base do ensino, e são os que menos ganham. E nota a diferença abismal que às vezes existe com os outros graus. Então nós sugerimos na comissão que fossem pelo menos o índice de 160, qualquer coisa como 103 mil kwanzas. Ontem nos confrontamos com uma outra contraproposta, que o índice seria qualquer coisa como 200. Foi o índice inicial. Vai com calma. Eu gostaria só... Só um momento, por favor. É assim, são 11h45, nós temos pouco tempo, mas não é apenas isso. É que esse não será o passo que se segue. Exatamente. E que vamos debater e que vai ser a próxima polémica. Na verdade, e estamos céticos porquê? Não há polémica. Não, mas mesmo que venha a haver, eu já estou a colocar a hipótese. Eu só não queria transferir essa polémica neste momento e para este debate, porque se estamos a fechar a primeira componente do concurso e segue-se o estatuto remuneratório, há uma pergunta que eu preciso fazer, e lá vou eu para as finanças. É possível discutir a componente remuneratória? Esta componente que o Simprof reivindica, achamos que no seu direito e que terá que debater com o Ministério. Sem que nós retiremos todas estas sétimas, quintas, efetividades, salários fantasmas, como é que, do ponto de vista das finanças do país, nós podemos resolver pagar mais se não temos onde buscá-lo? O petróleo não vai subir. Não é? Já subiu um bocadinho, já estamos aqui com algumas... Este arrumar de casa na função pública é também fundamental para que nós possamos começar a funcionar bem com a casa que queremos depois. Sem sombra de dúvidas, ou seja, daqui que se calhar fazíamos apelo não só ao setor, mas aos parceiros, conforme disse o Ngongo, que o trabalho tem sido feito e nós aqui aproveitamos para apelar que se reforce esse trabalho relativamente ao arrumar a nível do setor, porque certamente que com esse trabalho feito a nível do setor dará mais folga para que se possa garantir de alguma forma a remuneração ou a remuneração conforme tem sido reclamado a nível do setor, porque queríamos passar e partilhar mesmo com os ouvintes que essa questão da má colocação dos professores, falando do setor da educação e a nível geral, a nível da administração pública, isto de certa forma acaba por impedir que hajam os concursos, nesta altura não a nível da administração pública, tirando o setor da educação a saúde que se segue. E da saúde. Pois, a saúde é o que se segue. Exatamente, não há concursos públicos. Então, este trabalho que iniciou e que, com a ajuda do setor, poderá dar alguma margem para que se possam resolver algumas questões a nível de massa salarial. Paula, posso pedir um minuto? Claro. Sim. É uma questão levantada pelo Umbash. E ontem nós temos com os parceiros sociais uma agenda. O nosso calendário normal é uma reunião por trimestre e sempre que a situação se exigir nós trabalhamos. Ontem, e o documento que ela aí traz, a nossa área preparou um esboço para definirmos esse documento, cuja tabela, e na altura nós chamamos a atenção, que era uma tabela ilustrativa, não necessariamente. Tanto mais que nessa reunião nós levamos, os nossos técnicos depois apresentaram uma tabela, que é a tabela nessa altura, que resulta de um trabalho conjunto. O que é que está a acontecer ao nível do executivo? Nós temos o regime especial da educação, da saúde e outros setores, mas o regime especial não é uma condição de dispersão de alguns privilégios. E depois precisamos também uniformizar. Vamos colocar no caso dos professores. Nós precisamos de atribuir um subsídio de isolamento aos professores que trabalham em zonas recônditas. Mas os professores não são os únicos agentes públicos que trabalham em zonas recônditas. Nós temos enfermeiros, médicos, né? Temos os médicos, temos os agentes de polícia, agentes de imigração. Então, o trabalho que se está a fazer a nível do executivo é normatizar o tratamento que é dado aos agentes, apesar do regime especial, mas em igualdade de circunstâncias,
para daí depois ir se definindo quais são os elementos diferenciadores de cada um desses aspectos. Então isso requer um trabalho, no caso específico, não só com o Ministério da Educação, mas com todos os outros órgãos. Foi daí nós termos separado os documentos, porque nós não teríamos um estatuto que nós violaríamos o tempo da aprovação do mesmo, que é um elemento que condicionaria as outras fases do trabalho. Claro que isso foi uma decisão do Executivo fundamentada, porque na altura, para além da educação, tinha a questão do setor da saúde, tinha a questão do ensino superior e outras, como aconteceu depois com o Ministério da Justiça. Sobre a questão do índice que aqui... Ou seja, na verdade, o Sindicato dos Professores está a fazer o seu papel e bem, na nossa opinião, sim, e o Executivo o seu. Sim, e haverá o Sindicato do Setor da Saúde e o Sindicato... Quer dizer, este problema de crise económica e de situação financeira que o país vive é transversal, no fundo, e os setores da educação e da saúde são realmente setores que nos... Não há como não nos tocarem muito particularmente, que têm a ver com a saúde de cada um de nós e com a educação de gerações inteiras. A educação também tem a ver com a saúde. Nós só temos 2 minutos para falar. E é legítimo, e isso sim eu gostaria que o Simprof nos ajudasse disso. Além dos professores estarem à espera com uma série de expectativas, das quais a primeira e a mais imediata é o salário. E é um problema, eu creio que de todos os que estão a ouvir rádio que têm emprego neste momento. É preciso também termos esta noção dos timings. Talvez se as pessoas tiverem dos tempos, dos prazos, se as pessoas tiverem informação sobre como é que vai acontecer, possam compreender melhor, mesmo que não concordem, porque é que um processo está mais ou menos demorado, além de termos o petróleo em baixa e termos que arrumar a casa do ponto de vista financeiro. Eu estou sempre aqui a mandar umas piadas para o orçamento, que não tem piada nenhuma, a situação está muito complicada. Quanto tempo é que este processo de progressão de carreiras vai levar a arrumar até ao estatuto de remuneratório, para que depois estes senhores entrem em ação? Ou seja, vamos ter prazos que tenham implicações já neste orçamento, ou o Ministério das Finanças só tem que trabalhar nisto para o orçamento de 2019? Não, tem prazos que implicam já esse orçamento, porque no memorando de levantamento da greve ficou acertado que o acerto de categoria tem de começar em setembro. Isso está lá no memorando. Setembro deste ano. Significa que desta fase em que estamos agora, depois da publicação, penso que vai se criar uma comissão para a recolha de dados e tal, e começar a se processar. E nós pensamos que as implicâncias que isso poderia ter no orçamento, ainda bem que está aqui o nosso companheiro do Ministério das Finanças, não seriam tantas, por único facto. Os 20 mil professores que já constam no orçamento deste ano, já constam, não serão admitidos este ano. O orçamento está aí, já está programado. Só serão admitidos em 2019. O contrato deles só será celebrado em 2019. Este dinheiro que já estava programado para os 20 mil professores deste ano pode-se usar para começar a comatar, até porque o processo será gradual. Pode-se usar para completar a necessidade destes professores. É importante que... Ou seja, o orçamento aquilo que já se aumentou no orçamento para novos professores, ser utilizado agora para a reconversão de carreiras. Porque estes não serão admitidos este ano, só serão admitidos em 2029. Assim, para nós que somos leigos e que nos colocamos no lugar do ouvinte, faz sentido, Nuno? Como é que, do ponto de vista do orçamento, isto pode colocar-se tecnicamente? É assim tão simples? E temos que fechar o debate, já vi. Já? Nossa, como o tempo voa. É não, sempre, quando o debate é bom, é sempre. Nós é que temos muito para dizer. Tecnicamente, como é que se resolve essas questões? Olhando para o processo de transição, olhando para o processo de transição, nós, Ministério das Finanças, estamos segundo semestre, né? Estamos esta altura já estamos a trabalhar já no OGE 2019. Ok. Estando a trabalhar no OGE 2019, a transição a ocorrer em setembro, é isso que foi dito. A ocorrer em setembro, que implicações é que isso teria? Uma vez que para hoje, 2018, ficou assegurado a questão do concurso dos 20 mil professores.
não ficou assegurada a questão da transição, ou seja, a transição, nós entendemos sempre ela de forma gradual. A partir do momento que ela termina, então começa-se a fazer os ajustes. Será gradual, aliás, isso gradual. está privilegiando os professores, os níveis mais Olha, críticos. um consenso, meus senhores, eu tenho que fechar o programa. Okay. Este gradual vai permitir ajustes nos salários já em setembro, sim ou não? Acho que a Ministério das Finanças está em melhor condições. Sim ou não? Não me parece. Sindicato, estamos no bom caminho, sim ou não? Se não parece, tal como disse o homem das finanças, isso significa que nós estaremos a voltar em setembro em mais reivindicações. Acho que não, porque é violação do memorando. Ministério da Educação, estamos preparados para uma negociação que permita que os professores se tranquilizem e que o país consiga organizar os setores todos? Nós temos uma plataforma permanente, daí, Paula, por uma questão de salvaguarda da nossa posição diante de todos os outros parceiros, é que em próximas conversas de rádio como essa, que não estivesse só um dos sindicatos representados, mas que tivesse os outros, porque pode parecer que nós, o Ministério, os outros não, nós primeiro vamos setor a setor e depois pensamos em todos. Só um momento, deixa-me dar a última palavra ao orçamento, eu não vou ter tempo, vou ultrapassar o tempo do programa. Ok. Pronto, voltando aqui à questão que o Ngongo colocou, ao Paz, era preciso vermos, isto é de forma gradual. Sendo gradual, era preciso vermos qual seria a primeira fase, ou seja, qual seria a primeira fase. Mas a questão neste momento, em termos de informação, essa primeira fase poderia ser em setembro ou não. E é aí que parece haver o primeiro dilema. É esse o trabalho a desenvolver. Esse trabalho deve ser feito. Porque nós temos um cronograma. Esse trabalho deve ser feito. Esta questão dos salários é uma questão difícil de colocar quando a palavra crise nos aparece por todos os lados. E a questão económica, mais ou menos simpática, é incontornável. Joel Gonçalves, vamos fechar o programa. Bom, é claro que a este nível temos desde logo que fazer uma pergunta muito antipática. Ou seja, que qualquer país em grau muito acentuado de subdesenvolvimento que pretende transformar a educação num verdadeiro sistema de ensino e não apenas em atividades de educação mais ou menos coordenadas, mas sem chegar ao nível de sistema, se é para passar ao nível de sistema, quanto é que isto vai custar? Todos os países, mesmo os mais avançados hoje, portanto, a partir do século XVIII, fim do século XVIII, quando começaram a pensar a sério na educação, todos eles fizeram a mesma pergunta e todos eles tiveram que responder com sacrifícios e tiveram que responder com coordenação de esforços. Quer dizer que o Estado não é o único a conseguir carregar este fardo. A educação deve ser educação pública, de preferência gratuita para todos. Isso nem sempre é possível nas fases todas, há fases em que isso não é factível. E, por outro lado, há setores da sociedade que em diversos países demonstraram a sua grande capacidade educativa. Estou a pensar, por exemplo, nas igrejas. Igrejas nos Estados Unidos, igrejas na Inglaterra, igrejas na França, igrejas na Alemanha. Foram responsáveis por grande parte do arranque do sistema de ensino nesses países, até mesmo da pesquisa científica nesses países. Ora, Angola é um país cheio de igrejas, pelo menos tem esse nome, e que podiam, além do seu proselitismo habitual, contribuir também para o ensino de uma forma geral, dedicando uma parte importante da sua atividade ao ensino, mas é ensino mesmo, ensino para aumento do conhecimento, não é para aumento de superstições. Em segundo lugar, há outros órgãos, digamos assim, da sociedade, como até clubes, como até associações, sei lá, de bairro. Tudo isso deveria participar deste grande esforço. Quem puder ensinar 30 crianças está realmente a contribuir muito, porque neste momento o país não tem capacidade de financiamento para todas as crianças que pretendem ter acesso ao ensino. Isto a nível do ensino fundamental, a nível do realmente básico, garantir isso. Agora, a outros níveis, há iniciativas que podem completar a iniciativa do Estado. Ou seja, que o Estado deve continuar fundamental, é mais ou menos consensual de que a educação vai depender daquilo que for a natureza do Estado. Se for um Estado transparente, um Estado democrático, um Estado preocupado com a população, a educação anda de uma forma. Se for o oposto disso, anda de outra forma. E realmente, neste momento, já estamos a pagar contas de muitos anos anteriores. Quando eu digo de muitos, é muitos mesmo, é mais de um século de história
em que a educação ou foi objeto de negligência, ou foi objeto de discriminação, ou então foi objeto de muito má gestão nos limites mesmo da reprovação judicial. Neste momento, é então fundamental verificarmos até que ponto o conjunto do edifício escolar que nós possuímos, do primário até à universidade, como é que o conseguimos manter em funcionamento e como é que, de ano para ano, tem que ser assim, de ano para ano, introduzimos melhorias substanciais. Se não forem substanciais, andar muito lentamente na educação é recuar. Essa é que é essa. Januel Gonçalves, muito obrigado. Nós hoje passamos alguns segundos o tempo do nosso programa e não é coisa que nos agrade fazer cumprindo as regras da Rádio Nacional de Angola. Não vamos por isso à redação central. Sabemos que os nossos ouvintes estarão connosco às 13 para o Grande Jornal e que estarão connosco no próximo sábado às 10h10. Bom dia. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.